Hoje nós falaremos sobre a questão da relevância. Todo cristão de verdade, ele vai ter essa preocupação se ele tem sido relevante ou não. Mas é interessante que para que nós possamos responder essa pergunta, se estamos sendo relevantes ou não, a gente primeiro precisa saber o que é de fato relevância. Infelizmente, o significado dessa palavra tem sofrido uma alteração muito grande e isso tem comprometido a prática do cristianismo pela igreja. Porque hoje relevância tem sido atrelado ao número de seguidores que você tem nas redes sociais, ao número de membros que você tem na sua igreja. Só que quando nós olhamos a história da igreja, nós vemos que relevância não é isso. Nós vemos que relevância não está atrelado, por exemplo, ao número de membros. Se a membresia da sua igreja ela é numerosa, não está atrelada a isso. Nós vemos que havia igrejas, como a igreja da Macedônia, por exemplo, que não era uma igreja numerosa, era uma igreja pobre, mas era uma igreja relevante porque ela investia no ministério de Paulo, e Paulo não precisa falar da relevância de Paulo. Ou seja, há várias formas de ser relevantes. Mas o que significa relevância? Nós precisamos saber isso para entender se o nosso cristianismo tem sido relevante ou não, se a igreja tem exercido de fato um cristianismo relevante ou não. E é interessante que nós vemos uma resposta sobre o que é relevância lá em Eclesiastes 11:1, quando a Bíblia diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito dia o acharás. É interessante essa questão porque, como eu disse, todo cristão precisa meditar nessa questão da relevância. Mas, como eu disse, antes de falarmos se o nosso cristianismo tem sido relevante, a gente precisa conceituar, definir o que de fato seja relevância. E é interessante que, para que nós possamos entender o porquê que esse texto de Eclesiastes 11:1, que diz: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, é relevante, a gente precisa pegar um princípio bíblico, que é o princípio de que, para que nós possamos entender o significado da mensagem bíblica, a gente precisa considerar os símbolos e as suas significações. E isso acontece, por exemplo, com o objeto pão. Lança o teu pão. O que é pão? Nós vemos, por exemplo, que na arca existia, dentro da arca, que ficava no Santo dos Santos, existiam os pães da proposição. O que são esses pães da proposição? Fala do suprimento de Deus através do maná. E é interessante que quando Jesus, lá na festa dos tabernáculos, em João 6, quando ele está discutindo com os fariseus, ele diz em João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Ou seja, Jesus é o pão vivo, Jesus é o alimento. Na oração que ele ensinou, a oração dominical, que também é chamada de oração do Pai Nosso, ele vai dizer no Mateus, no capítulo 6, no versículo 13, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, todos os dias nós somos supridos com esse pão. E o que é esse pão? É o próprio Jesus se manifestando a nós. Ou seja, esse pão nada mais é do que a provisão de Deus. E esse pão, esse alimento, que é o alimento espiritual, fala de nós andarmos no caminho, ou seja, na presença de Deus. Porque Jesus, como ele mesmo diz, ele é esse caminho. Então o pão ali fala do verdadeiro evangelho. Então ser relevante é nós pregarmos o verdadeiro evangelho, ou seja, o evangelho de Cristo. É comum eu ouvir uma máxima que ela é infelizmente muito mal interpretada, que diz assim: o evangelho ele é simples. Mas nós precisamos entender que simples ele é o antônimo em dois sentidos. Ele é um antônimo de complexo, assim como ele é um antônimo de composto. E a gente precisa entender qual desses antônimos que nós estamos usando ao dizer que o evangelho é simples. Porque nós temos, por exemplo, a palavra simples ao contrário de composto. Eu tenho duas sobrinhas lindas que eu amo muito, que são a Ana Júlia e a Noemi. Então, como você pode ver, Ana Júlia é um nome composto e Noemi é um nome simples. Então, quando a gente diz que o evangelho é simples,
Não quer dizer que o evangelho não seja complicado. Por quê? Porque se nós olharmos, por exemplo, quem poderia explicar racionalmente a questão da Trindade? Quem poderia explicar racionalmente, por exemplo, a encarnação? Quem poderia explicar racionalmente Jesus, o homem, que é 100% Deus, 100% homem? Isso se a gente analisar os concílios, os 7 primeiros concílios da igreja, fora os sínodos que foram sendo realizados ali, nós veremos que isso não é uma coisa tão simples. Aliás, não é nada simples. Então, quando nós dizemos que o evangelho é simples, na verdade nós queremos dizer que ele é único. Ou seja, o evangelho ele é simples porque ele fala única e exclusivamente de Jesus Cristo. Todo o evangelho aponta para Cristo. Até mesmo os erros, né, os erros dos homens, e tudo nós aprendemos. E tudo nós aprendemos sobre Cristo. Logicamente que os erros dos homens, como Davi, por exemplo, não vai falar sobre os erros de Cristo, porque Jesus, ele, como diz em 1 Pedro 2,22, em Hebreus 4,15, Jesus não teve pecado, Jesus não teve erro, mas nós olhamos que Jesus ele é a manifestação da ética de Deus. Então Jesus mostra a ética de Deus em contraponto à ética dos homens, ou seja, mesmo os erros dos homens faz um contraponto com qual a ética que nós devemos seguir, que é a ética de Cristo. Então, ser relevante é pregar o Evangelho, e pregar o Evangelho é pregar Cristo, porque ele é o pão. E uma outra coisa é lançar o pão. Lançar o pão aonde? Lançar esse verdadeiro evangelho, a vivência do verdadeiro evangelho aonde? Sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas. O que as águas representam? As águas representam o fluir da presença de Deus. Em Ezequiel 47, por exemplo, nós vemos ali o relato maravilhoso do profeta, a visão que ele teve do templo e como as águas enchiam o templo. Em Apocalipse 22, por exemplo, nós vemos o rio que flui do trono de Deus. Então nós devemos lançar o nosso pão sobre as águas. Isso fala do quê? De erudição e de devoção. Então pregar o evangelho, lançar o seu pão é você ser comprometido com o evangelho, você estudar a palavra, você estudar a história da igreja. Porque hoje, infelizmente, nós temos uma certa aversão à erudição. E não, a erudição é bíblica. Você precisa da erudição. A erudição na palavra, ou seja, no pão. Que tipo de pão nós temos lançado? Que tipo de pão nós temos praticado? Que tipo de pão nós temos exercido? Porque é o tipo de pão que determina a nossa relevância. E nós precisamos lançar sobre as águas. Ou seja, as águas falam do fluir da presença de Deus. Juntamente com a erudição está a nossa devoção, o nosso comprometimento com aquilo que a gente ensina, o nosso comprometimento com aquilo que a gente prega, tempo de oração, tempo na presença de Deus, a prática da presença de Deus. Isso é ser relevante, porque embora nós não vejamos os frutos, depois de muitos dias, esses pães voltarão. E assim nós veremos a relevância. Então é isso que eu queria deixar com vocês. Até o próximo vídeo.